A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a inspiração do Espírito Santo ilumina todos que assistirem esse vídeo. O tema de hoje é sábado 24 de dezembro de 2022, já o penúltimo sábado do mês do ano de 2022. Pessoal, o tema de hoje é o clamor da meia-noite, a terceira fase da parábola das 10 virgens, na experiência do movimento do advento no tempo de Guilherme Miller. O verso áureo diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, verso 6. Então, pessoal, naquele tempo, precisamos compreender os fatos ocorridos. Primeiramente, compreender que a terceira fase da parábola das 10 virgens, a terceira fase na experiência dos mileritas, ocorreu na segunda semana de agosto de 1844, tá? Próximo no final do verão de 1844. Precisamos compreender o que precedeu, a experiência que precedeu o movimento, pessoal. Então, nós vamos trazer aqui que os mileritas estavam na segunda fase da parábola, que é a tardança e o desapontamento. Sabemos que os mileritas esperaram o seu Senhor na saída de 1840, quando corporizou o grupo Unidade de Fé, 1840. Já alguns líderes se uniram a Guilherme Miller, e um grupo Unidade de Fé saiu das denominações. Nós vimos isso no vídeo anterior, na saída das virgens no tempo de Miller. Esse grupo entrou em tardança. Por quê? Em desapontamento. Porque eles esperavam o Senhor na primavera de 43, Cristo não veio. Esperaram o Senhor na primavera de 44, Cristo não veio. Pregando a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo a hora do seu juízo, mensagem que tinha por finalidade despertar o povo, a igreja do quinto período, que estava vivendo em mundanismo e apostasia, tinha nome de que vivia e estava morto, a igreja de Deus de Sardes, Apocalipse 3, verso 1, mas tinha os fiéis dentro da igreja que estavam para morrer, o remanescente, Apocalipse 3, verso 2. Por que eles estavam para morrer? Porque o mundanismo, a apostasia, por mais sincero que você acaba sendo parte do corpo, você acaba absorvendo muito mundanismo e também muita falsa teoria que é implantada. Então, a mensagem tinha por objetivo despertar e levar a igreja à unidade de fé. Grande conflito, 379. Diz que foi cumprido a unidade de fé com o grupo milerita. Esse grupo milerita é chamado de adventistas, que entraram em unidade de fé a partir do ano de 1840, formando a igreja de Filadélfia. Inclusive, nesse período, Primeiros Escritos fala que foi feita a primeira conferência de líderes, conferência bíblica de doutrina entre eles. Mas eles, então, passada a primavera de 44, houve um desapontamento. E esse desapontamento havia enfraquecido a sua fé, diz o Primeiros Escritos 247. É interessante que quando passa a primavera de 44, esse grupo desapontado, eles estudam mais a Bíblia. Diz aqui o Primeiros Escritos 247. Os desapontados viram pelas Escrituras que estavam no tempo de espera. Isso deu uma segurança para o grupo. Chega na primavera de 44, eles veem pelas Escrituras que estava no tempo de espera da parábola de Mateus 25, o tempo da tardança, Mateus 25, verso 5, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, o tempo de espera. A mesma evidência, eles estavam no tempo de espera e que precisavam pacientemente aguardar o cumprimento da visão.
A mesma evidência que os levava a guardar o Senhor em 43, levava a esperar em 44. Entretanto, vi que a maioria não possuía aquela energia que assinalou a fé em 43. O desapontamento havia enfraquecido a sua fé. Então, para a tristeza dos mileritas, a maioria do movimento se afastou. Houve desapontamento, né, em geral, mas houve divisão no grupo. Então, o grupo se dividiu, a maioria abandonou a fé. Os mileritas ficaram, então, quando passa a primavera de 44, eles têm um grupo dividido. Mas, mesmo assim, eles compreenderam a mensagem do segundo anjo. Então, interessante que o desapontamento havia enfraquecido a fé. Por quê? Porque deram pausa na pesquisa. Um grupo, dentro a maioria, pararam de pesquisar. Quando você para de pesquisar, você perde os degraus da mensagem. A mensagem de Deus ela é progressiva, tem degrau, começa embaixo e vai aumentando como a luz da aurora, Provérbio 4,18, né? Até ser dia perfeito. Então, esse grupo desapontado termina a primavera, entra no verão, no início do verão de 1844, 21 de junho começa o verão no hemisfério norte. Então, eles entendem que estão dando a mensagem do segundo anjo. Eles compreendem que mesmo eles desapontados, mas é hora da mensagem do segundo anjo, pessoal. E aqui tem até uma coisa interessante. Tem um pensamento muito importante. A mensagem caiu Babilônia, ou seja, o tempo profético da caída de Sardo é 21 de junho, é no início do verão. Caiu Babilônia foi dado a partir de 21 de junho. Mas isso não quer dizer que os fiéis tinham que esperar a queda profética da igreja para sair da igreja. Vocês veem que o primeiro escrito é bem claro, que em agosto de 44 já ministros deixaram salário e igreja. Pessoas já em 1840, deixaram salário e igreja. A partir de 40 saíram das igrejas. Em 42 saiu a família de Ellen White, a família Harmon, saiu da Metodista em 1842. Eles não esperaram a queda profética da igreja, que foi só em 21 de junho de 44, para sair. Uma coisa é a queda espiritual da igreja, outra coisa é a queda na profecia. Sempre a igreja cai espiritualmente antes da queda profética. O que é a queda profética? É um período profético de graça que Deus dá para a igreja. Vou dar um tempo para você ser meu povo na profecia. Mas eles caindo espiritualmente antes, Deus se afasta antes. Vamos ver o exemplo dos judeus. A profecia de 2300 de manhã, a primeira parte da profecia, de Daniel 9, Deus deu 490 anos para a igreja judaica com o tempo de graça. 490 anos. Começou em 457 a.C. e terminou no ano 34 depois de Cristo. Então, no ano 34, no apedrejamento de Estevão, foi a queda profética da igreja judaica. Aí eu pergunto, Jesus esperou o ano 34 para sair da igreja judaica e formar um ministério paralelo? Não. No ano do batismo, no ano 27, que Jesus logo após o batismo, ele passa 40 dias no deserto, volta e começa a separar pessoas da igreja judaica, e naquele ano 27 ele forma um ministério paralelo. Isso está na Bíblia. Jesus ele forma um grupo de pastores, de ministros, com um tesoureiro paralelo. Ele tem agora um grupo, um ministério apostólico de 12 mais 70, inclusive Judas era o tesoureiro. Então você não vai esperar a queda da profecia para poder sair da igreja de Sardes. Saíram em 40. Em 42 saiu a família de Ellen White. Em 21 de junho de 44 foi a queda profética. Então perceberam que a queda espiritual é antes da queda profética? Isso em todos os tempos acontece assim, pessoal. Então o desapontamento enfraqueceu a fé e a maioria abandonou o grupo na primavera de 44.
Então nós vimos aqui também, no tema que nós estamos estudando, que nesse período de tardança houve zombaria. Eles passaram a sofrer zombaria. Quando então chega a primavera de 44, março de 44, eles dizem aqui, ao cair de lábios zombadores as palavras, não subisse ainda, um anjo anotou, ele zomba de Deus. Primeiros escritos 247, 248. Como que eles chamavam os mileritas na primavera de 44? Como a maioria dos cristãos mundanos da igreja dizia com o grupo separado. Vocês não subiram ainda? Isso na primavera de 44. Depois, é claro que 21 de outubro, isso torna mais forte a zombaria. Eles diziam, como dizia para Eliseu, sobe, calvo. Né? Então, Ellen White diz assim, eles têm zombado, ridicularizado a ideia do arrebatamento dos santos. Essas pessoas serão visitadas com a ira de Deus. Então, é assim. Então, percebemos que, recapitulando, 21 de junho, é a queda profética da igreja de Sardes, 21 de junho, mensagem do segundo anjo. E ela diz assim, essa queda foi percebida, ela diz bem claro no primeiros escritos 237 e 238, de que forma foi. Assim está escrito. Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, né, recusou receber, saiu em 40, em 42, sai pessoas da igreja de Sardes e forma o grupo das virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do esposo. Então, rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu, caíram do favor de Deus, porque confiaram na sua própria força. E opondo-se à primeira mensagem angélica, colocaram onde não poderia ver a luz da mensagem do segundo anjo. Então, quando vem 21 de junho de 44, começa a mensagem do segundo anjo, ela fala, eles rejeitaram a mensagem do primeiro, agora não vão entender, não vão compreender, que agora, a partir de 21 de junho, ele vai dizendo, é a mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem, caiu Babilônia e deixaram as igrejas. Então, a partir de 21 de junho, mais um número de pessoas sai da igreja de Sardes e une ao grupo que, segundo Ellen White, anteriormente havia conquistado a sua liberdade. Eu vou ler isso mais para frente. Então, já mais uma leva de pessoas pessoas saíram na mensagem do primeiro anjo das igrejas, e agora inicia a mensagem de segundo, 21 de junho de 44, mais pessoas saem das igrejas e unem ao grupo liberto. Mas muitos que se opuseram à mensagem do primeiro anjo não puderam ver a luz do segundo. Quer dizer que tinha pessoas nas igrejas que não conheciam ainda a mensagem do primeiro anjo. Não tinha rejeitado a mensagem do primeiro anjo, porque não conhecia, não chegou nelas. E agora o que acontece, pessoal? O segundo anjo está sem força. O segundo anjo está como? Sem força. Em 21 de junho, eles pregando a mensagem do segundo anjo. Quem rejeitou, ouviu a mensagem do primeiro, naturalmente rejeitou a do segundo. Esse povo é doido. Estão dizendo que a nossa igreja está caída, mas o grupo deles dividiu, o grupo deles se separou. A maioria, como diz Ellen White aqui, no primeiro escrito 247, a maioria abandonou. E agora vem dizer para nós que tem uma segunda mensagem angélica? Vem dizer para nós que a mensagem do primeiro anjo foi dada, sendo que o grupo se separou? Não, esses mileritas não têm mensagem do primeiro anjo. Tampouco tem mensagem do segundo anjo. Eles estão distorcendo a Bíblia. Era isso que eles diziam, pessoal. Continuando aqui, então. É interessante que o texto de Provérbios 21:16 diz assim: quem tem falta de entendimento, ele permanece na congregação dos mortos. Que triste, né? Mas, por outro lado, Primeiros Escritos 258 diz: os mais espirituais recebiam a mensagem em primeiro lugar.
Então, interessante. Então, percebemos que os mileritas pregaram a mensagem do primeiro anjo, não foi aceita pela maioria. E agora, em 21 de junho, eles dizem que está dando a mensagem do segundo anjo. E o povo fala, esse povo é doido. Esse povo separa o povo das nossas igrejas, o povo divide, agora diz que está dando a mensagem do segundo anjo, diz que nós somos apostatados. Então, percebam que a mensagem do segundo anjo, a partir de 21 de junho, é dada pelos mileritas, dizendo que caiu Babilônia, que as igrejas estão apostatadas, mas não tem força. Percebem que a mensagem não tem força? Não tem força, pessoal, porque aquilo que eles achavam a partir da saída dele das igrejas, que ia acontecer, não acontece. Eles falam que Jesus ia vir na primavera de 43, Jesus não vem. Chega a primavera de 44, Jesus não vem, o grupo se divide. A mensagem está sem força. Alguma coisa tinha que dar força para a mensagem. Tinha que reforçar para eles dizer com muita convicção que as igrejas estavam caídas. Aí sim, chegam agora na segunda semana de agosto. O que acontece na segunda semana de agosto? Que Samuel Snow, um membro do movimento milerita, vai na conferência onde Carlos Fitt está pregando e diz assim, irmão, tem uma mensagem aqui que vai esclarecer o nosso desapontamento. Irmão, então de manhã, no outro dia, amanhã você pode pregar. Samuel Snow vai, ele apresenta, então, para o grupo milerita, a mensagem. Em 12 de agosto de 44, em Exeter, né, ele foi apresentado. No dia 13, ele explica que a trombeta do jubileu soava no dia 10 do 7º mês. Ele explica que em 457 não foi no início do ano, mas no final do ano, no outono. E o dia 10 do 7º mês, ele explica que ocorre no calendário ocidental em 22 de outubro. Essa explicação, no dia 13 de agosto de 44, faz o grupo se fortalecer, e isso constitui agora um fortalecimento do grupo, um ânimo do grupo. O grupo agora entra num período de atenção espiritual, porque eles veem o seu desapontamento explicado, eles têm agora a explicação por que Cristo não veio na primavera de 43 nem na primavera de 44. Eles veem que o dia 10 do 7º mês vai cair no calendário ocidental em 22 de outubro daquele ano de 44. Aí cumpre o que Ellen White diz aqui no Primeiros Escritos 237, 238. A mensagem do segundo anjo está dando agora, começou a ser dada sem força, e ela diz, mas os amados de Deus que eram oprimidos aceitaram a mensagem, caiu Babilônia, deixaram as igrejas. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, viu uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi a voz dos anjos clamando. Aí vem o esposo, sai do encontro. Mateus 25, 6, a terceira fase da parábola, das 10 virgens. Ela diz que essa explicação de Samuel Snow diz, este foi o clamor da meia-noite que deveria dar poder à mensagem segundo o anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e preparados para a grande obra que diante deles estava. Então a proclamação caiu Babilônia, foi dada no verão de 44, e como resultado, cerca de 50 mil abandonaram as igrejas. Agora, no poder do clamor da meia-noite, no ano próximo do final da mensagem segundo o anjo, tendo o desapontamento de primavera de 43 e primavera de 44, explicado por Samuel Snow, que o dia 10 do 7º mês estende até 22 de outubro, que não era primavera de 43 nem primavera de 44, a mensagem agora estimulou e deu força à mensagem segundo o anjo, e durante o clamor da meia-noite, o que o primeiro escrito 237, 238 diz, que deu força e poder à mensagem, fez com que eles agora, tendo o desapontamento explicado em agosto de 44, a mensagem do segundo anjo, caiu Babilônia, que as igrejas caíram na profecia também, teve força.
e mais uma leva de pessoas saiu das igrejas. Agora foram aproximadamente 50.000 pessoas, faltando 2 meses para o desapontamento, saíram das igrejas, pessoal. Então, o que determinou o clamor da meia-noite? Aí Ellen White explica o que determinou o clamor da meia-noite. No grande conflito 398, ela diz assim: o que determinou o movimento do clamor da meia-noite foi descobrir que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C., não no começo do ano. Se foi no outono de 457, então estenderia para o outono de 1844. Então, o clamor da meia-noite foi o descobrir do motivo do desapontamento, o motivo que Cristo não veio na primavera de 43 e primavera de 44. E o que acompanhou o clamor da meia-noite? A partir do dia 13 de agosto, foi descobrir essa data, foi explicar o porquê Cristo viria só em 22 de outubro, 2 meses depois. Então, o clamor da meia-noite foi dado de que forma? Despertando. Lembrem-se que em Levítico 23, 27, Deus disse que aos 10 do 7º mês, afligireis as vossas almas. Então, o grupo das 10 virgens estava em aflição de almas agora. E o que acompanhava? A presença e o poder e a obra do Espírito Santo, dando convicção a eles de que a porta da graça fecharia em 22 de outubro. Então, eles agora tinham convicção de que a porta da graça ia se fechar em 22 de outubro de 44 com a vinda de Cristo. Então, agora esse movimento de 13 de agosto de 44 até 22 de outubro foi com que o grupo que vinha desde 40 separado, e com mais o povo saindo aos poucos das igrejas, mesmo com a divisão, mesmo com o afastamento da maioria na tardança, agora, no clamor da meia-noite, o grupo aumenta. Você vê que o grupo diminui na tardança, mas no clamor da meia-noite, aproximadamente 50.000, vendo um povo em aflição de alma, em santificação, e explicado o desapontamento, a mensagem segundo o anjo teve poder. Caiu Babilônia agora, foi com o poder do Espírito Santo, e um número de aproximadamente 50.000 abandonou as igrejas, ouviram a mensagem, Isaías 52, 11, sai daí, sai do meio dela. Então, aconteceu exatamente o que ela diz. Saíram para o grupo que anteriormente havia conquistado a sua liberdade. Vamos ler isso aqui para os irmãos. Então, voltando aqui, a partir do dia 13 de agosto, houve um despertamento entre o grupo que sai do período, que dorme na tardança e entra no clamor da meia-noite. Então vai acontecer que a maioria agora entra um grande número nas igrejas. Está no primeiro escrito 241, 242, que no clamor da meia-noite, a partir de agosto de 44, em obediência à voz do grande número, rompeu os laços que prendia, deixando os grupos que estavam em trevas, que era a igreja de Sardo, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado a sua liberdade. Qual liberdade é essa? Liberdade de ter unidade de fé, de um corpo na mesma doutrina de fé. Não está dentro de uma igreja querendo fazer o certo, mas a maioria fazendo errado. Não dentro de uma igreja que batizava mundano, porque era rico, tinha dinheiro. Recebia o batismo, tomava Santa Ceia junto com mundanos. Vi os que haviam orado estender a mão pedindo auxílio ao grupo unido que estava livre. Então eles uniram ao grupo que anteriormente havia conquistado a sua liberdade. Então, irmãos, e primeiros escritos 42 e 43 diz que a porta do Santíssimo abriu quando terminou o clamor da meia-noite, no 7º mês, em 44. Fechou-se a porta. Quando fechou a porta, primeiro escrito 42 e 43, quando abriu a porta do Santíssimo, em 22 de outubro. Eles entraram em bodas, então as prudentes entraram às bodas, a porta fechou.
Que Deus abençoe a você, a mim, a todos nós, que estamos na segunda fase da parábola. Agora nós estamos no cumprimento mais literal da parábola. No tempo de Miller foi um cumprimento parcial, agora é um cumprimento conclusivo, pessoal. Então nós já saímos das igrejas, nós já estamos na tardança, prestes a entrar no clamor da meia-noite, é o que vamos estudar agora. Deus abençoe você. Amém.